lá. O Lutas Simbólicas, ele é um jogo de acumulação de capitais. Esse jogo, ele foi... Essa versão que a gente está vendo agora é a versão final. Ele ainda não existe a versão impressa, oficial, só temos protótipos. Mas essa versão impressa que a gente está batalhando para produzir essa primeira tiragem, né? Vai ser basicamente isso que vocês estão vendo. Então, o nosso kit, o que é que vem dentro do kit? Ele vem 7 tabuleiros, que são 6 desses tabuleiros aqui do player board, né? O tabuleiro do jogador ou da jogadora, que é o espaço social. E a gente tem um game board, né? Que é um tabuleiro de jogo, que é o mundo social. Então, as cartas, elas, além dos tabuleiros, nós temos 190 cartas, que são 100 cartas de ação simbólica e 90 cartas de capitais, sendo 30 de capital social, 30 de capital econômico e 30 de capital cultural. Então, o objetivo do jogo, né, vai ser acumular esses capitais. Então, quando começa o jogo, cada pessoa recebe um indicador de cada capital. Isso aqui, nesse momento, pessoal, eu não vou dar muitas dicas. Eu sei que muita gente aqui é novo na Tabletop, mas eu não vou dar dica de uso da plataforma. Eu vou falar só da regra do jogo. Tranquilo? Porque tem umas dicas da plataforma, assim, que dá para... Mas são dicas de uso. Eu vou focar na regra do jogo. O objetivo do jogo é acumular esses capitais, né? Que eles são capitais raros e exclusivos. E a gente vai disputar eles. Quando começa o jogo, a primeira coisa que nós fazemos é definir o nosso capital simbólico de origem. Então, cada pessoa recebe um indicador de cada capital. Faça esse movimento. Isso aqui eu vou fazer um exemplo para 3 pessoas. Então, basta encostar aqui no... Ao encostar, a plataforma ela já vira automático as cartas. Isso é a Tabletop. A Tabletop, ela é uma plataforma que ela não é muito automatizada, mas tem algumas automatizações. Então, vou fazer aqui completo, vai, só para vocês terem uma noção mais completa. Então, tá aqui, ó. Cada pessoa recebe um indicador de cada. Obviamente que se vocês estivessem jogando, vocês estariam pegando seus próprios capitais, né? E o jogo Lutas Simbólicas, existe 2 formas de você fazer a leitura dos capitais. A primeira forma ela tem a ver com o volume com a quantidade de pontos que cada pessoa tem em cada tipo. Então, essa pessoa tem 1 ponto de social, 3 de econômico e 2 de cultural. Essa outra pessoa aqui do lado, né, tem 3 de social, 1 de econômico e 2 de cultural. E assim vai, ó. Isso aqui para vocês terem uma noção. Ó. Vou abrir aqui geral a câmera do jogo para que vocês possam ter uma noção, porque isso que nós estamos montando são gráficos também. Então, o jogo Lutas Simbólicas, ele tem essa potencialidade da gente pensar até sobre essa questão de ensino lógico matemático mesmo. Então, pegando esse exemplo, né? Esse aqui eu já falei. Essa pessoa tem 3 de social, 2 pontos de capital econômico, 1 de cultural. Essa tem 2 de social, 1 de econômico e 1 de cultural. Essa só veio com 1. Então, essa distribuição desigual dos capitais no espaço social, no campo social, ela é uma marca, né? Um dos grandes achados da teoria do Pierre Bourdieu. Essa ideia de que os capitais simbólicos são distribuídos de forma desigual no espaço social. Só a partir dessa leitura das cores e das formas já é possível que já mostra que tem alguma diferença, essa ideia da diferença social. Contudo, pessoal, existe uma outra forma de fazer a leitura dos capitais, que é aquilo que nós chamamos de volume global de capital, que nada mais é do que a soma de todos os pontos. Então, essa pessoa ela tem 1 mais 3 mais 5, ela tem 6 pontos de volume global de capital. Então, a gente coloca aqui, ó,
volume global de capital. De onde vêm essas expressões? Para quem não conhece, para quem não é familiarizado com a área, mas essa expressão ela é do próprio autor, do próprio Pierre Bourdieu. O livro dele, né? O Capital. Ele fala... Não, o Capital é do Karl Marx, né? Meu sobrinho brincando aqui, dizendo que o livro do Pierre Bourdieu é o Capital. Mas eu brinco, eu digo assim, ó, que talvez a obra máxima do Pierre Bourdieu poderia ser chamada de Os Capitais. Muito bom. Porque a grande contribuição do autor é exatamente ele perceber de que o capital econômico ela é um tipo de capital, é um tipo de poder, e os capitais, para o Pierre Bourdieu, também são chamados de poder ou energia social. Então, é óbvio que o capital econômico é um poder, mas é óbvio que no mundo que a gente vive, não é só esse poder que emana dos campos sociais. Também emana o capital social, que é bem conhecido, né? Mas vale destacar de que talvez o capital social que a gente fala, né, que o Pierre Bourdieu fala, é diferente do que outras pessoas falam. Então, é bom você, quando puder, fazer essas ressalvas. E temos o capital cultural também, que também é uma espécie de poder que é inestimável na sociedade contemporânea que a gente vive, o capital cultural, e que a gente precisa falar sobre eles. A sociologia tem que arrumar uma forma de falar sobre eles, por mais que eles sejam simbólicos, por mais que eles sejam subjetivos, por mais que eles sejam que eles não sejam assim tão materializados como o capital econômico, mas vale destacar que mesmo o capital econômico também é simbólico. Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? De que o que significa o capital ser simbólico? Significa de que ele é uma criação humana, de que ele é uma invenção, que ele tem história, tem contexto. Então, isso é o simbólico, né? É algo que não é dado pela natureza, mas é uma invenção do ser humano, E da é isso, humanidade. e talvez seja isso que faz com que o primeiro capítulo do Capital do próprio Karl Marx seja aquele sobre a mercadoria, que é talvez a principal barreira para a leitura da própria obra. O que ele Sim, discute é justamente isso. Não é natural como autores anteriores ao Marx pensavam. com certeza, economistas que cometeram esse erro conceitual, né? E o erro conceitual que muita gente comete é exatamente esse, é achar que o capital simbólico é um tipo especial de capital. Mas o próprio autor fala que não, ele diz que, né, que os capitais simbólicos, todos eles são simbólicos, porque ele tem uma frase do Pierre Bourdieu que ele diz assim, que mesmo a dominação estritamente financeira, ela possui ali uma dominação simbólica. A dominação financeira, né, da relação, por exemplo, do empregador do empregado, é basicamente uma relação simbólica, uma dominação simbólica, né? Então, todos os capitais que estão ali nessa relação, que não é só o econômico, né, existe outro tipo de poderes, e sempre que eu tenho a chance de falar, eu falo, né, de que o Pierre Bourdieu, ele também não engessou só esses três capitais. Obviamente que para fazer o jogo eu tive que fazer essa escolha de trabalhar com esses capitais que são os mais importantes, assim, né? Mas que ele também fala sobre o jurídico, capital político. Inclusive, esses outros tipos de capitais, eles estão sendo usados na elaboração da expansão do jogo, que ela se chama Lutas Simbólicas Elite, e as pessoas, ao invés de manipularem só três capitais, vão manipular seis capitais, seis tipos diferentes. Vai ter o capital jurídico, o capital político e um outro que ainda estamos trabalhando. Então, isso é uma forma assim da gente dizer que isso não é engessado, isso é só esse jogo, estamos trabalhando essa ideia. Pessoal, então eu estava falando do volume global de capital, que é a soma de todos, né? Então, essa pessoa tem 3 mais 1 mais 2, ela também tem 6. Então, a gente pode ver assim, ó, que essas pessoas, essas duas aqui, elas têm o mesmo volume global de capital, mas o peso relativo dos capitais é diferente, porque essa pessoa tem mais econômico do que essa pessoa tem mais social do que essa. Então, vê aí essas nuances, né, da distinção.
Aqui nós temos também outro exemplo que deu 6 também, né? De volume global de capital. Aqui vamos aqui embaixo. Ó. Aqui tem 4, 2 mais 1, dá 4 pontos de volume global de capital. Aqui 3, 1 mais 1, 3. E aqui 1 mais 1, 3. Então, essas são as duas formas de você fazer a leitura dos capitais, né? Contudo, pessoal, é nesse momento, né, que eu dou a regra, que eu trago a regra de ouro, que é como que ganha esse jogo. Vocês já entenderam aí, né, a lógica dos capitais, a distribuição, né, que eles são distribuídos de forma desigual. Mas como é que ganha o jogo? Vai ganhar o jogo a primeira pessoa que conseguir fazer, no mínimo, 10 pontos em 2 tipos de capitais simbólicos diferentes. Então, o que significa isso? Significa... vou pegar esse exemplo aqui, ó, esse exemplo aqui. Então, você precisa fazer 10 pontos em 2, então, teoricamente, aqui está faltando 7 pontos de capital social e 8 pontos de capital econômico, né? Porque esse 7 mais 3 forma 10, então a pessoa faria esses 10 pontos aqui, e aqui mais 8 pontos de capital econômico para fazer 10. Então, você precisa fechar 2 colunas, dizemos assim, né? Essa é a regra geral. Aparentemente é fácil, mas eu já vi assim 6 pessoas passarem perto de 120 minutos tentando esse feito. Então é subindo e descendo, porque obviamente que tem cartas que faz com que as pessoas percam capitais, né? Capital negativo. Tem o capital negativo também, que ao invés de você acumular, você faz perder. E esse capital simbólico negativo está na teoria do autor, que é o próprio estigma. No livro Meditações Pascalianas, o Pierre Bourdieu fala, né, de que os jovens negros dos guetos franceses carregam capital simbólico negativo. Então, é quase como que você já começasse o jogo, né, com essa desvantagem. Eu vou aqui, ó, vou dar um foco aqui nesse momento, eu vou tentar encontrar esse capital simbólico negativo para mostrar para vocês. O metacapital. Porque agora, nesse momento, eu estou destrinchando para vocês, né, como é que funciona essa questão das cartas, né, da acumulação de capitais. Então, esse aqui é um capital simbólico negativo, esse aqui é o capital cultural negativo. O que significa isso? Significa assim, a pessoa vai atrás eu vou até aqui, ó, eu vou manipular um pouco o jogo, vou dar um de Deus e vou colocar isso aqui, ó. E vou pegar esse outro capital aqui e vou colocar aqui, para eu poder explicar melhor essa questão da desigualdade social. Então, essa pessoa, né, ela tem 3 mais 1 dá 4 pontos, menos 1 dá 3. Porque o capital simbólico negativo, ele tira 1 ponto da soma total. Então, essa pessoa teria 3 mais 1, 4, menos 1, 3. Então, esse capital simbólico negativo, pessoal, é algo que está na teoria e está no jogo. A gente manipula isso e é bem chato, às vezes, esse capital, porque ele... Por exemplo, se você for possuidor do capital simbólico negativo, tem carta de ação, que eu vou já falar sobre elas, que você não pode usar. Só porque você tem esse estigma. O que seria o capital simbólico negativo cultural? Vou dar um exemplo. Ó. Uma pessoa que vai para a Colômbia fazer medicina, por exemplo, aí ela consegue o diploma dela de medicina. Obviamente que o diploma de medicina é um exemplo de capital cultural. Eu acho que todo mundo aqui meio que concorda com isso, assim. Mas o que acontece? Quando você vem para o Brasil, esse diploma pode não fazer o mesmo efeito, né? Vocês sabem, né, que você tem que fazer a revalidação internacional do diploma, né? Vocês sabem? Sim, sim. Já Pois teve um caso de um doutorado que não foi... Um doutorado na Argentina, uma pessoa que eu conheci, que fez e não foi validado. Aí Pois teve que fazer então, novamente no Brasil. aí o que acontece? Esse processo de revalidação, ele pode ser tão complicado que a pessoa pode passar anos tentando revalidar, não é aceito, a instituição dela não é aceita, não reconhece, então a pessoa
ela vai atrás de capital cultural, que seria um diploma de medicina, um capital cultural assim, extremamente elevado, e ela sairia ali com um grande problema, porque isso, ao voltar para o Brasil, ela não conseguiria fazer esse processo. Então, isso é um exemplo de capital simbólico negativo, cultural, porque nós temos capital simbólico negativo cultural, econômico e social. O que seria o exemplo do capital econômico negativo? Isso é fácil, é quando você fica em vermelho nas suas contas, né? Quando você fica ali menos 100, por exemplo, na sua conta, alguém já passou por isso? Quem nunca? Pois é, fica ali menos 200. Então, isso é um exemplo claro de capital simbólico, de capital econômico negativo. Você faz uma ação para tentar conseguir dinheiro e você sai com a dívida. O capital social negativo também é bem conhecido, né? A pessoa ela tenta ali, né, de alguma forma ali um certo prestígio social, que é isso que representa o capital social. Nesse jogo, pessoal, o capital social, a gente relaciona ele com a fama, inclusive das redes sociais, que é um fenômeno que o Pierre Bourdieu não teve tempo de analisar, porque ele morreu em 2002, e eu tenho certeza que ele estaria super interessado nesse fenômeno. Eu penso que o Pierre Bourdieu seria, sim, um grande analista, um grande sociólogo das mídias sociais, eu chuto isso, né? E aqui no nosso jogo, o capital social é isso, é um nome de família importante e tal, né? Então, mas antes de falar sobre, antes de avançar, eu queria só falar sobre esse capital especial aqui, ó, que é o meta capital. Vocês podem ver, né, que ele tem escrito aqui meta capital, tem esse negócio dourado, e ele é um capital bem raro e exclusivo, porque ele vale 4 pontos. Só existe um meta capital em cada um dos decks, né? Então, nessa partida, a pessoa já sabe que o meta capital cultural já é dessa pessoa aqui, né? A gente pode chamar aqui, ó, de pessoa A, B, C, D, E e F. A gente pode falar assim, isso facilita um pouco a gente entender assim o desenvolvimento também assim. Então, esse meta capital, Daniel, de onde você tirou isso? Também é da teoria. Então, essa é uma expressão, né, do Pierre Bourdieu, que eu não posso entrar aqui em muitos detalhes, né, porque senão eu ia daria uma aula de sociologia, e eu quero mais falar do jogo, mas o meta capital, ele fala sobre isso no livro Sobre o Estado, que é um livro bem famoso, foi lançado agora, uma tradução, e ele destrincha ali o que é esse metacapital, mas, em resumo, o metacapital é um capital bem poderoso, como vocês podem ver, ele vale 4 pontos, e ele também dá algumas vantagens combinadas com as cartas de ação. Mas eu manipulei aqui um pouco o jogo para ele ficar mais desigual, né? Então, essa pessoa ficou com 6, essa pessoa ficou com 3, essa aqui ficou com 4 mais 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa pessoa ficou com 9 pontos de volume global de capital. E essas aqui eu não alterei, né? Ficou 4 pontos, 3 e 3. O que acontece? Ó, agora a gente já vem com destaque aqui para essa pessoa. Por quê? Porque ela tem o maior volume global de capital. Essa pessoa ela tem, né, um capital mais raro, então ela quer esse metacapital, então isso dá uma vantagem, porque a regra diz assim, ó, quem tem o maior volume global de capital começa a partida. Então, agora eu vou falar para vocês, né, como é que funciona essa questão da partida, né, de colocar a carta na mão, mas vamos supor que eu seja essa pessoa aqui, né? Assim, na verdade, assim, quando começa o jogo, nesse momento aqui, todo mundo vai pegar 3 cartas. Então, não tem como eu distribuir aqui, né? Mas eu posso fazer só assim, ó, para a gente não esquecer. Todo mundo pega 3 cartas. Então, a pessoa A pega, a pessoa B também, a pessoa C também. Aqui, no caso, eu já peguei, né? Que elas que estão na minha mão. Que essa pessoa pegou 3 cartas. Valeu. Tem um bugado aqui na câmera. Pronto. Então, essa pessoa também recebe 3 cartas de ação. E a pessoa F aqui também recebe 3 cartas de ação. O que acontece? Ó?
como eu estou aqui nesse momento controlando a pessoa C, que é aquela que vai começar, porque ela tem o maior volume global de capital, então eu estou mostrando aqui que as cartas elas ficam na mão, né? Tem esse movimento, assim, como eu coloquei aqui. Mas antes de explicar assim como é que é a mecânica, pessoal, assim do turno, que era bem simples, eu queria assim só pedir mais 5 minutinhos aqui para explicar para vocês como é que funciona a leitura das cartas de ação. Como vocês Fica à podem vontade, ver, Zé. né, as cartas do lutas simbólicas, elas em cima ela tem um título da carta. Aí eu sempre peço para quando a pessoa for realizar a ação, ela lê o título da carta, porque isso está relacionado com conceitos e também com a vida social. Por exemplo, a pessoa vai realizar a ação aqui, né? Essa aqui, você diz, eu realizo a ação espírito do cálculo. Então, isso é bacana porque tem várias cartas que o título dela é exatamente expressões do autor. Então, tem a pessoa acaba inculcando mesmo assim de uma forma lúdica, né? Só manipulando as cartas. É uma nova forma de inculcar certos conceitos, né? Porque na teoria, na questão dos conceitos, às vezes não tem por onde correr. A gente tem que inculcar, que é realmente decorar certos conceitos, a linguagem de certos autores, né? Então, por exemplo, eu não posso falar de Max Weber sem falar de ação social, eu não posso mudar a expressão, como ela é conhecida. Então, isso é uma forma de fazer essa leitura. E outra coisa que nós temos que perceber, né, nas cartas de ação, que isso aqui que eu vim aqui para baixo, pessoal, isso aqui ele não faz parte da mecânica do jogo, ela só serve para explicar. Esses ícones aqui, eles são somente pedagógicos. Por quê? Ó? Porque vocês já puderam reparar que do lado do título da ação, da carta de ação, tem esses selos, né? E nós temos 3 tipos de selo. Nós temos esse selo aqui, que é esse mesmo que está aqui dessa carta, né? Que este é o selo da individualidade. Selo de individualidade. As cartas que têm esse selo, você só pode realizar ela no seu turno. É isso que diz o selo da individualidade. Por outro lado, as cartas podem vir com esse selo, que é o selo de iniciativa. As cartas que têm o selo de iniciativa significa que você pode realizar essa ação a qualquer momento do jogo. Como eu falei, né, a pessoa que vai começar, que é aquela que tem a maior vantagem simbólica, maior distinção simbólica, o turno é dela. Ela começa o turno dela, mas se a pessoa A aqui, ela tiver uma carta que tem um selo de iniciativa, ela pode jogar antes da pessoa C. Então, essas cartas, elas são bem estratégicas. Por outro lado, nós temos esse outro selo, que é o terceiro selo, que é o selo de investimento. O selo de investimento, né, as cartas que têm o selo de investimento, elas têm que, para elas terem efeito de jogo, elas têm que estar investidas no espaço social. Vocês podem reparar que está aqui, ó, o símbolo do selo de investimento. Então, deixa eu ver se eu consigo achar facilmente uma carta com esse selo para colocar aqui, só para vocês entenderem. Esse aqui não. Achei, ó. Pronto, então essa carta, ela tem o selo de investimento. Você pode reparar, tá aqui, ó. Então, é o mesmo selo que tem no espaço social. Cada pessoa pode fazer 2 investimentos simultâneos. O que vocês podem reparar, né, de que aqui no espaço social tem, digamos, 2 espaços para investimento. Então, essa pessoa poderia investir na ação dos aparatos privados de controle e ainda fazer um outro investimento aqui, botando aqui a carta, sobrepondo um pouco uma sobre a outra, mas as duas ficam ativas. Então, entendido sobre os selos? Sim, né? Perfeitamente. Selo de individualidade, selo de iniciativa e selo de investimento. Por outro lado, as cartas do jogo Lutas Simbólicas, além dessa divisão dos selos, elas também se dividem em tipos. Que vocês podem ver aqui que o espírito do cálculo ela tem um selo, o tipo da ordem, né? E vocês já podem reparar aqui, né?
através desses ícones, que temos 4 tipos. O jogo lutas simbólicas, toda carta de ação, ela é um desse tipo, ou ela é tipo ordem, e que no caso, né, eu não sei se eu falei, se ficou muito claro, mas o jogo tem 100 cartas de ação. Então, dessas 100 cartas, 50% são cartas tipo ordem ou ações ordinárias. Por outro lado, nós temos as cartas subversão, que são 24% das cartas do jogo, são as ações subversivas. Por outro lado, nós temos as dogma, que são as ações dogmáticas. 20% das cartas do jogo são dogma. E, por fim, nós temos as cartas virtude, ou as ações virtuosas, que, no caso, são apenas 6%. Mas é um número considerável. Isso aqui, pessoal, essa ideia dessa porcentagem não está aqui à toa. Isso aqui está para que as pessoas, né, para que as pessoas possam imaginar sobre essa questão da lógico-matemática também e pensar sobre isso, não só na questão do gráfico aqui, mas sobre essa ideia, né? Por que 50% das ações do jogo são ordem? Porque são as ações ordinárias, são as ações mais comuns. É isso que a gente quer dizer, né? Com as cartas tipo ordem. As ações subversivas são aquelas cartas que faz com que a pessoa perca capital. As ações dogmáticas são as ações que dão mais lucro simbólico, porque rezar no credo dos dogmas da sociedade te garante muito lucro simbólico. Isso é uma coisa que a gente aprende, né? Também, né? E as ações virtude, né? Que a gente pode... Algumas pessoas chamam das cartas comunistas ou cartas socialistas. E a gente não fala sobre isso porque isso não é da área conceitual do Pierre Bourdieu. Ele vai para outra linha, ele não discute muito. O Pierre Bourdieu ele fala da economia da felicidade, ao invés de uma economia socialista. Mas isso é um tema bem bacana. E essa economia da felicidade talvez sejam as cartas tipo virtude, que são aquelas ações em que todo mundo se beneficia mutualmente quando elas são realizadas. Porque, em resumo, é assim, ó, as cartas tipo ordem são aquelas ações egoístas, aquelas que você acumula capital simbólico sozinho, seja ela de qualquer tipo. As cartas subversão são aquelas que você faz para derrubar alguém da escada. As ações dogmáticas já comentei aqui, e a virtude também. E, por fim, pessoal, a última forma de vocês identificarem, né, a questão das cartas, para vocês conseguirem fazer a leitura completa, é que nós temos um índice de raridade. E que isso aqui é bem autoexplicativo. Se essa carta ela tem o ícone 3, significa que tem 3 cópias dessa no jogo, né, que é uma ação... Isso significa de que essa carta é uma ação simbólica comum. Então, elas podem ser em comum, tem 2 cartas dessa no deck, e elas também podem ser raras. São raras, em que tem uma única cópia dela no jogo. Então, é interessante a gente perceber porque algumas dessas cartas só apareciam uma única vez, né? Então, tipo, isso é basicamente, né? Isso, o que é que eu vou fazer agora, né? Eu vou só passar aqui algumas cartas para que vocês possam fazer uma visão geral aqui, ó, diante do que eu falei, né? Então, eu vou passando e vocês vão fazendo a leitura. Se ela é subversão, se ela é dogma, se ela é ordem, se ela tem o selo da iniciativa, ou o selo do investimento, ou o selo da... ou selo da individualidade. Isso eu vou passando para que vocês tenham só uma visão mais ampla, né, mais geral. Isso, eu estou demorando um pouco nisso, porque é aqui que está a pedagogia do jogo, né? O que significa isso? Significa que é aqui que tem as ilustrações, que trazem as reflexões, e essas reflexões, elas também aparecem aqui de forma... essas reflexões, elas também aparecem de forma objetiva mesmo, né? Citando autores e autoras, como nesse exemplo, que trouxemos uma citação da Marielle Franco, que é um trecho de um artigo dela que está no livro organizado pela Rosana Pinheiro Machado.
se eu não me engano, o nome do livro é Tem Saída, se eu não me engano. Aí tem um artigo da Marielle Franco, então a gente está citando a Marielle Franco, mas o nosso objetivo é chegar nesse livro, entendem? Porque o que acontece? Muito posteriormente, a gente vai poder oferecer o kit Lutas Simbólicas, e que vai vir, dentro desse kit vai vir, sei lá, 3 cópias do jogo, pode ser uma pequena mala, que vai vir 3 cópias do jogo ou 6, e todos os jogos que são citados. Quer dizer, desculpa, todos os livros que são citados. Então, é nesse momento em que a gente faz uma relação direta com a questão do jogo e com a leitura. Então, por exemplo, ó, nessa carta nós estamos citando George Orwell, o livro 1984. Aqui tem uma carta repetida. Aqui nós chegamos em Nicanor Parra, que é um poeta que, se eu não me engano, ele é irmão da Violeta Parra, Nicanor Parra, e a gente está, de alguma forma, chegando nesses autores, né? Aqui nós temos Lou Reed, né? O cantor pós-punk, eu acho, Lou Reed. Aqui nós chegamos na poesia do Carlos Drummond de Andrade, com essa reflexão. É uma poesia muito conhecida do Carlos Drummond de Andrade. Zygmunt Bauman. Então, nós chegamos aqui no livro dele, né, sobre a sociedade dos consumidores, sobre vidas para consumo. Então, isso é o Lutas Simbólicas. Na medida em que nós temos toda essa desculpa aqui desse jogo, né, mas o que nós queremos fazer é que as pessoas cheguem, não só nesses autores aqui que estão citados, né, e autoras, não só do ramo da filosofia, do ensino acadêmico mesmo, né, mas também flertando com a reflexão crítica que emana no campo das artes. Então, aqui nós temos um clássico da Elis Regina, né, a música Alô, Alô, Marciano, uma crítica às elites, de que o Lutas Simbólicas acaba sendo também uma tentativa de crítica desse jogo social também, que muitas vezes ele é um jogo repetitivo, violento e previsível. Então, Lutas Simbólicas, ele acaba sendo assim uma espécie de crítica disso tudo, crítica porque o Pierre Bourdieu, ele diz assim, ó, isso eu acho bem bacana. Ele diz que os jogos sociais que jogamos, né, por exemplo, o vestibular é um jogo social, mas ele se faz esquecer enquanto jogo social. Né? Os jogos acadêmicos, que são jogos sociais que se fazem esquecer enquanto jogos sociais. O que significa isso? Significa de que nós temos, né, nesse mundo que podemos dizer que é um jogo, um grande jogo, né? O mundo social. Isso é uma reflexão do Pierre Bourdieu. Então, nós podemos dizer que nesse grande mundo que nós vivemos, né, em que tem, assim, né, diversos campos sociais e que as pessoas ali estão disputando bens simbólicos raros e exclusivos. Então, essa imagem de pensamento, essa imagem conceitual, ela é aplicável, né? Isso é uma coisa que eu defendo também, né? De que essa imagem de pensamento ela é aplicável não só dentro da sociologia, mas também fora. É algo assim, porque na verdade eu estava falando sobre essa reflexão que o Pierre Bourdieu diz que os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer enquanto jogos. Então, o jogo Lutas Simbólicas é uma tentativa de lembrar as pessoas de que os jogos sociais são os jogos sociais, entendem? E existe algo de revolucionário nisso. Existe algo de revolucionário na medida em que as pessoas, na medida em que elas entendem de que os jogos sociais são jogos sociais, elas podem tentar dominar melhor esses jogos, entendem? Perfeitamente. Então, tipo, sei lá, a gente vive num mundo em que a maioria das pessoas não consegue ler um edital. Não tem de que um edital, né, que isso aqui é importante eu dizer, né, de que o jogo Lutas Simbólicas, isso aqui eu estou abrindo o edital de regras, né,
ele é chamado de edital de regras e não só manual de regras. Por quê? Porque a linguagem dele, ele brinca com a linguagem oficial dos editais. Então, vocês podem ver, ó, o presente edital, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as instruções normativas que regulamentam uma partida oficial do jogo Lutas Simbólicas. Nenhuma dessas instruções poderão ser desrespeitadas ou burladas sob pena de exclusão do jogo às pessoas infratoras. Então, a gente tem toda aquela imitação da linguagem, né? Dos objetivos, dos capitais simbólicos, dos valores dos capitais simbólicos. A gente tem aqui o parágrafo, né? Tem as instruções normativas. Então, isso é uma forma de fazer com que muitos desses jovens tenha, talvez, como primeiro contato a leitura de um edital, né? Então, isso foi uma... Aí ele ainda termina dizendo assim, ó, publica-se, registra-se, cumpra-se. Vocês já viram isso no final das normativas oficiais? Eu tive que assinar dezenas de vezes esse tipo de coisa, Daniel. Pois é, então, isso é uma forma, né, da gente levar isso não só para alunos de ensino médio, isso é uma coisa totalmente aplicável com o ensino médio, mas eu já tive experiências positivas de aplicação nisso no ensino fundamental, especialmente 8º e 9º ano. Deixa eu te perguntar, e a sequência do turno, o CEPREP inicial, são esses capitais básicos, cada um certo, pega... Então, mostrando aqui, né, que é basicamente assim, para a gente finalizar o nosso momento, que é como é que funciona a sequência do turno, né? Então, cada pessoa ela fica com 3 cartas na mão, e a sequência do turno é assim, ó. Quando começa o seu turno, quando começa um turno individual de cada pessoa começa naquilo que a gente chama de fase da renúncia, que você começa descartando aqui na pilha de amnésia, e a pilha de amnésia, ela era antigamente chamávamos de pilha de descarte, mas depois a gente viu, né, estudando Pierre Bourdieu, que essa questão do desconhecimento, da amnésia social, é fundamental na teoria dele. Então, essa ideia de pilha de amnésia é mais uma relação com a teoria. É mais um refinamento que a gente teve, né, nessa ideia assim, desse longo desenvolvimento do projeto. Então, você começa descartando na pilha de amnésia uma ação, sobra 2. Você vai sobrar 2 cartas. Então, as 2 cartas que sobram, você pode fazer 3 coisas com ela, que é aquilo que a gente chama de ações normativas. Você pode realizar esta ação nesse seu turno, você pode segurar para usar em outro momento, que isso também é estratégico, né? Essa ação é boa, mas para outro turno. Ou então você pode simplesmente descartar a ação na pilha de amnésia, porque ninguém é obrigado a nada. Aí, ao final do seu turno, você recebe do mundo social uma quantidade X de carta para ficar com 3 na mão. Então, eu vou dar o exemplo. Ó. A primeira carta ela é obrigada a ser descartada. É a fase da renúncia. Então, sempre lembra disso. Você só pode começar o seu turno depois de descartar uma carta da mão. Daniel, e se por acaso eu só começar o meu turno com 2 cartas na mão, eu sou obrigado a descartar uma? Sim, você sempre é obrigado a começar descartando uma carta da mão, a não ser que, se por acaso, você começar o seu turno com uma carta na mão. Então, se isso acontecer, você não é obrigado a descartar essa carta, é o único momento. Mas vamos lá, eu vou simular um turno. Então, vamos supor, essa pessoa ela vai descartar, ela vai renunciar a essa ação, virtude aqui, ó. Aí as 2 que sobram eu posso realizar. Então, eu vou realizar essa, né, que é a violação da privacidade. É uma carta de investimento. Então, você já sabe que ela vai ficar aqui, ó, que é uma carta de investimento. Lembra do selo do investimento. Ó. E o texto dela também diz, para vocês não esquecerem. Ele diz, ó, invista nesta ação no seu espaço social. Você poderá, uma vez em seu turno, descartar uma carta de ação da mão de qualquer pessoa à sua escolha. Para isso, você terá que descartar uma carta de ação da sua mão. Então, é uma carta bem estratégica que ela funciona assim, ó. Vou até botar essa carta na mão para vocês entenderem. Se eu quiser usar essa carta, como é que eu usaria ela?
eu teria que obrigatoriamente descartar uma carta da minha mão, porque o efeito dela exige, eu teria que descartar uma carta da minha mão. Isso me daria o direito de ver a mão de qualquer pessoa aqui, que no caso vou escolher essa pessoa aqui que tá bem colada aqui, ó, que tem muito, ó. Eu poderia ver a mão dela e descartar uma carta qualquer à minha escolha. Então, ver como a questão do efeito tem a ver com a questão da jogabilidade. A questão do título da carta, né? Ou seja, eu estaria realizando esta ação da violação da privacidade para poder ver a mão. Aí, o que significa esse ícone, pessoal? Porque, assim, as cartas de investimento são ação que você realiza e elas ainda ficam em jogo. Elas são as ações permanentes. Então, esse ícone é só para lembrar que esta ação já foi realizada nesse momento, nesse turno. Porque o que acontece? Quando, às vezes, vocês podem reparar de que o jogo pode ficar bem complexo quando ele estiver bem completo. O que seria um jogo bem completo? Seria um jogo com todo mundo com pelo menos um investimento. Uhum. Então, quando você está jogando, você tem que dar conta do seu investimento, obviamente, você tem que lembrar de realizar ele, mas você também tem que dar conta do investimento das outras pessoas. Se alguém tem um investimento ali muito poderoso, que pode lhe prejudicar. Então, é nisso que eu falei que o Lutas Simbólicas ela é simples e complexo ao mesmo tempo. Na medida em que você quer aproveitar o máximo daquilo que a gente chama, sei lá, de design de jogo que ele oferece, os combos e as combinações, né? Na medida que você quer aproveitar profundamente isso, o jogo pode ficar bem complexo, mesmo assim. Na questão de saber usar as cartas, de saber usar, né? Por exemplo, você saber que aquela pessoa está usando uma carta que é única, que você pode roubar aquela carta, entende? Uhum. Então, esse tipo de ação é assim. O que acontece? Ó, nesse exemplo, só para finalizar, essa pessoa não tem mais carta na mão, porque ela descartou aquela que era obrigada, né? Eu descartei o sistema de saber dominante para usar o efeito da violação da privacidade, então eu não tenho mais carta na mão. Eu pego 3 e passo a vez. Nesse Faço caso, isso. sempre se compra 3, ou o que determina o número de cartas compradas? Não, você recebe uma quantidade X de carta para ficar com 3 na mão, então é um número variável. Porque o que pode acontecer? Ó, vou dar esse exemplo aqui. Ó. E outra coisa que eu esqueci de dizer é o seguinte, é que a pessoa que... Imagine que isso aqui também é um círculo, em que ele segue esse movimento aqui, ó, esse movimento Uhum. horário. O que acontece? A pessoa que começou o jogo, ela define se o jogo vai seguir à direita ou à esquerda. Então, assim, ó, se o jogo seguir à direita, ele vai seguir no sentido horário, então a pessoa F vai ser a próxima. Entende? Uhum. A, B, C, aí vai ficar C, F, D, aí vai seguir nessa sequência. Então, essa pessoa aqui jogaria depois desse movimento aqui, que eu vou fazer aqui só para a gente ver aqui, para ficar mais claro. Obviamente que essas cartas ficam na mão da pessoa, né? Elas não são demonstradas na mesa, assim como está agora, né? Mas aqui, a pessoa F vai jogar e ela começa obrigatoriamente tendo que descartar uma carta da mão. Então, existem essas 3 possibilidades. Eu estou na fase da renúncia e eu vou descartar esse aqui, ó. Eu vou descartar a virtude de novo também. Que a carta virtude ela é muito descartada porque é aquela carta que dá... que todo mundo se beneficia. Então, geralmente, ela é muito descartada. Então, eu descartei, né, a virtude, sobrou 2 cartas na mão aqui que eu posso realizar ela. Então, essa carta aqui, ó, trajetórias predestinadas, ela diz, ó, inclusive é a ação que tem o selo da iniciativa. Mas uma coisa que é bacana, pessoal, é o seguinte, é que se você não lembrar que esse selo, ele é o selo da iniciativa, o próprio texto da carta diz, ó, realize esta ação em qualquer momento. Uhum. Busque um indicador de meta capital que esteja disponível no mundo social, se houver, e ponha-o em jogo sob sua posse. Então, essa é uma carta muito boa, né? Vou botar aqui, ó, vou realizar, obviamente, vai para a pilha de amnésia.
O que é que essa carta faz? Ela pega um metacapital. A gente já sabe que o metacapital só tem um de cada, então eu não posso pegar o de cultural, mas eu posso pegar aqui ou de econômico ou de social. Então, digamos que essa pessoa escolheu aqui o metacapital, aí no caso, isso aqui a gente tem que procurar manualmente. Estou procurando aquele capital de 4 pontos, que é o metacapital. Ah, Daniel, por que você está fazendo isso? Porque aquela carta de ação me dá o direito. Uhum. Pronto, já encontrei. Aí reembaralha e segue o jogo. Exatamente. Aí eu boto aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Ah, e outra coisa também que vocês vão visualizar agora pela primeira vez, que é como que a gente monta o gráfico. Para isso é importante, as cartas de capitais, elas precisam estar lacradas no tabuleiro. Como é que você lacra? É só você apertar L, L de lacrar, ou L de lock, de fechar. Então, ó, quando você lacra, aí o capital fica preso. Ele não se mexe com facilidade. Para deslacrar, é só apertar L. Você deslacra. Para que você faz isso? Ó? Porque quando você vai empilhar o seu capital, se ela não estiver lacrada, ela meio que entra dentro da outra. Uhum. É por isso que a gente tem que estar sempre lacrando e deslacrando. Como é que funciona? Como as pessoas às vezes têm muita dificuldade, eu sou a pessoa, ou a pessoa que organiza, que ela cuida disso, entende? Sim. Para a pessoa não perder tempo com isso. Então, fica 6 pessoas jogando, mais uma na mesa, que é como se fosse o mestre da mesa, que é uma pessoa que domina a plataforma, que vai ficar rapidamente aqui, ó, lacrando e deslacrando as cartas quando houver necessidade. É a função do facilitador, né? Exatamente. Então, isso é uma... E, assim, ó, eu acho assim que já deu para perceber que eu acho que é impossível uma pessoa fazer um negócio desse sem ter algum tipo de transtorno. E o meu transtorno é o transtorno da organização. E isso é bacana a gente perceber de que ó, a tabletop você pode deixar tudo bagunçado se quiser. E isso que é legal na tabletop. Acho que você pode deixar tudo organizado. Aqui está lacrado, não sei. Que deu foi um bug. Ou você pode deixar tudo meio que desorganizado, meio que desleixado. Tipo assim, sabe? Quer dizer, Uhum. aqui você... Sim, Não, por exemplo, mas olha eu que lembro. feio, né? Olha que feio. O jogo, ele precisa, o tempo todo, nós vamos estar empilhando os capitais. Na medida que o capital avança, né, que eu vou tendo mais capital, eu vou ter que fazer isso aqui. Então, olha isso aqui, né? Não é legal. Não, eu lembro um jogo que é assim, que eu já tive até conflito com jogadores, é o Seven Wonders, mas que não tem, tu coloca as tuas cartas que tu vai recebendo no jogo ao redor da tua maravilha. Inicialmente, ele não tinha um lugar para colocar. A versão atual dele tem. Por quê? Porque se tu coloca em qualquer lugar as cartas, como um jogo competitivo, tu está competindo com os demais, daí tu quer saber como é que está o tabuleiro do adversário, né? Do tipo, se ele está melhor de militar ou não. Então não dá para ele botar de qualquer jeito ou empilhar as cartas. E para visualizar, olha assim, ó, olha que Sim. coisa feia. E às vezes acontece mesmo, a pessoa, às vezes ela não manipula a câmera direito e tal. Então, essa questão da organização da carta é bem importante e aí o que acontece? Por isso que é muito importante vocês entrarem na tabletop sozinhos e sozinhas. Porque quando vocês entram sozinhos, vocês vão aprender a mexer com isso aqui, vocês vão aprender a mexer com, sabe, ó, isso aqui, ó, Ele tem um fazer isso. tutorialzinho. O tutorial da Tabletop ajuda um pouco e tem alguns jogos solo que eu aprendi a mexer assim. A verdade é que, assim, que não é fácil, mas não é difícil. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu entrei aqui, realmente eu era todo travadão. Não conseguia manipular as cartas direito, não tinha muita habilidade, sabe? Não conseguia fazer isso, por exemplo. Né? E do canto ao outro, assim, ó, mais rápido e tal. Então, tipo, com o tempo, com o tempo a gente consegue manipular. E eu recomendo que vocês mergulhem na tabletop, pessoal, porque vocês vão conhecer não só lutas simbólicas, vocês vão poder jogar não só lutas simbólicas, mas 1.800 jogos gratuitos que tem aqui. Porque 99% dos jogos aqui são gratuitos. São pouquíssimos os jogos premium que você precisa.
Verdade. E até porque, com o preço que os jogos estão hoje em dia, né, essa é uma dica ótima até para aumentar o repertório lúdico. Muitos deles estão sendo desenvolvidos, até uns jogos pesados mesmo, que às vezes não Uhum. se acha muito com quem jogar. Dá para jogar a versão solo, você aprende se o jogo vale a pena, e vai que um dia sai no país, e é por um preço comprável. O Anacrone agora saiu e eu até fiquei impressionado, não está absurdamente caro. Pois é, o jogo Fornalha, ele também tá com... Mas, assim, o que que acontece, né? Esses desenvolvedores, eles têm o seu jogo na plataforma Tabletop, mas fica privado, você não encontra ele na busca. Você só Uhum, consegue jogar quando o desenvolvedor marca, né? Quando ele sim, abre uma mesa especial. Assim, isso vai de cada pessoa. Eu sou contra isso. É tanto que o Lutas Simbólicas está aqui, disponível, e muitas pessoas acham que a gente arrisca mesmo a questão do direito autoral. Assim, eu acho que não. O Lutas Simbólicas trabalha com Creative Commons desde o início. Então, nós temos licenças. Não sei se vocês conhecem as sim, licenças Creative Commons, né? Mas são as licenças que dá para a gente compartilhar ao mesmo tempo que guarda direito. exatamente. Então, é basicamente isso. Então, é uma licença né, enfim, muito em breve, o que é que vai acontecer? Muito em breve nós vamos disponibilizar a versão em inglês do jogo que já estava sendo traduzida, Symbolic Struggle. Então, Uhum, essa versão ela vai estar disponível na Tabletopia e eu já vou testar, né? Vou tentar gastar meu inglês fazendo oficinas, né? Com uns gringos, né? Com a galera gringa. Mas uhum, a ideia, né? Eu falei isso, né? Exatamente para mostrar da potencialidade dessa plataforma para qualquer game designer, para qualquer game, né, que gosta dessa área, porque realmente a tabletop é perfeita para jogo de tabuleiro impresso, mas tem jogo digital, né, sei lá, tem jogo digital, por exemplo, a lógica do jogo, a lógica de criação do jogo analógico, isso foi até debatido na Gen Con, uhum, é a mesma lógica da programação, né? exato. Só que não A, tem caixa preta, né? Exatamente, a questão por exemplo, como é que funciona o timer das coisas, então tudo isso tem que estar bem descrito. E a lógica da programação, pessoal, é a lógica do Estado, é a lógica da linguagem estatal. Por exemplo, o edital do Enem, por exemplo, ele não pode ter dubiedade. Vocês concordam comigo? Sim, De é uma que programação, é um algoritmo. exatamente é uma programação. Então, a fórmulas matemáticas tem que estar muito precisa de captação das notas, né? Então, mas perfeito, Valente, dá para ter uma noção bem clara. Eu acho que a gente já tomou bastante do teu tempo, eu vou encerrar a gravação aqui. Pode ser.